Estamos lives. Deixa eu pôr mais uma alturinha aqui. Aí. Vamos ver quem vai chegando no nosso encontro. Deixa eu arrumar a luz aqui. Não. Acender. Ok. Ah, já tem 9 pessoas. Boa noite, queridos. 11. Vão me dizendo de onde vocês são. Deixa eu aumentar o volume aqui. Me digam se vocês estão me escutando bem. Que felicidade! Tava escutando uma musiquinha aqui para acalmar. Lívia, minha xará, boa noite. Me digam de onde vocês estão falando. Não, falando não, né? De onde vocês estão se conectando. Tia Valquíria, querida. Beijo, tá toda segunda comigo. Sheila, boa noite, linda. Fabiana Martins, Monte das Cruzes, boa noite, gente. Ai, tô tão feliz de estar aqui com vocês de novo, mais uma segunda-feira. E de estar honrando, né, esse compromisso dentro do possível, claro, da gente se encontrar para meditar juntas e juntos. Boa noite, tia Robson. Boa noite, querido. Ana Cristina Cunha. Gabriela Jordão Moya. Linda, tem um projeto lindo. Gabi, coloca aí seu projeto para as pessoas curtirem sua página e saberem mais do seu trabalho. Eliane, querida. Rita. Raíza. Oriental Luiz Noronha, querido. São Tomé das Letras, sempre presente também. Deise. Maurício, querido. Beijo. Muito bom. Ótimo. Nelma, boa noite. Queridos, se vocês puderem ir dando joinha em coração, também agradeço, porque aí o Facebook divulga mais esse vídeo, mais pessoas entram para meditar com a gente. Adriana, querida, sempre vem também. Eu espero que todos vocês estejam ótimos, que tenham tido um fim de semana bem maravilhoso. Eu tive um fim de semana bem especial. Eu participei de um grupo de autoconhecimento, enfim, e foi bem lindo. Lica, querida, Tarim, querida, todas queridas. Sônia, Nóbrega, um beijo. Isso, a Gabi tá divulgando o projeto dela, que é criandosuarealidade.com.br. E ela entrevista muita gente legal e faz vídeos muito legais com dicas super interessantes e importantes. Eu dei uma entrevista para ela, foi uma delícia o nosso encontro, que deve ir pro ar ano que vem. Então curtam o Criando Nossa Realidade, desculpa, no Facebook e entrem lá no site dela para saber mais. Oi, Miriam, muito bom. Então, gente, participei desse grupo e foi bem maravilhoso e foi muito importante para mim porque para todos nós, né, até para quem está nessa jornada de ajudar as pessoas a se despertarem, a se entenderem, a desenvolverem sua consciência, seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, para quem está nessa caminhada como terapeuta, como curador, como professor, a gente tem uma responsabilidade ainda maior de se manter conectados, né? De estarmos numa posição boa emocionalmente, psicologicamente, para poder oferecer um bom trabalho, um bom serviço, né? E esse é um desafio pra gente, porque nós também somos humanos e também temos uma vida e também temos desafios do dia a dia, estresse, né? Claro que a gente tem bastante ferramenta para apoiar, mas a gente passa por esses altos e baixos também. E eu percebi, minha mãe, beijo mãe, e eu percebi que eu estava muito conectada no trabalho, né? Nos últimos 2 meses eu me dediquei bastante ao trabalho, e tanto aos meus clientes queridos quanto aos projetos, e eu facilitei uma imersão, né, no início de novembro, foi bem intenso, mas deu bastante trabalho também.
Então eu estava doando toda essa energia, né, para o trabalho, e aí a sua mente, ela se vicia, né, gente? Ela se vicia na repetição. Então eu entrei numa roda, assim, que eu não conseguia sair de ficar sempre ligada no trabalho. Fim de semana ia trabalhar, ia fazer texto, ia pensar em post, lia, mas lia relacionado ao trabalho, e enfim, sabe? E sempre pensando, projetos e planos e tal, o ano tá terminando, eu já quero projetar, planejar as coisas pro ano que vem, né? Mas estava muito acelerada. Então, boa noite, Marina, querida, que participou da imersão Manifeste. Um beijo. Rose, amiga linda, Michele, todas bem-vindas. Então, eu me percebi, né, muito agitada, muito acelerada e com a minha energia toda voltada para uma área mais voltada, né, não toda, mas potencialmente mais voltada para a área do trabalho. E a gente corre o perigo, quando a gente faz isso, de se desconectar e começar a dar importância ou acreditar em coisas que não são tão importantes, sabe? Então foi muito gostoso participar desses 3 dias de imersão no fim de semana. Eu fui assistente, mas participei de praticamente todas as vivências. Foi uma imersão de Tantra, né? Tantra, para quem não conhece, vai muito além do sexo mesmo, né? Inclusive, não teve absolutamente nada de sexo, de ação, enfim, no workshop, mas o Tantra é uma filosofia de vida, né? É uma ciência de vida tão antiga quanto a yoga e a meditação, e de equilíbrio da nossa energia, de aceitação de quem somos e do que de resgate do nosso poder pessoal no nosso corpo, né? De relembrar a divindade e a importância do nosso corpo. E a gente se reconecta por meio do corpo e por meio das energias masculina e feminina no Tantra. Então foi muito especial, foi um grupo bem lindo, bem grande, bem gostoso. Tia Luciene, querida, bem-vinda. Eli, eu vi que a capoeira tá aí também, todas bem-vindas. E eu recomendo muito, então para mim foi assim super importante abrir mão, né, desse momento tão profissional assim e voltar para dentro, voltar para mim e voltar para o coletivo, né, que é muito lindo para mim assim. Eu vejo muito a força do grupo e eu sinto que é uma missão minha muito grande apoiar as pessoas para a gente se reunir em grupo e gerar essas curas, essas transformações coletivamente, né? Eu sei que essa é uma das minhas missões, por isso até que eu estou fazendo essas meditações semanais gratuitas e quero ver se eu mantenho. Porque a gente cria um campo energético muito mais forte quando estamos juntos. A gente literalmente se liberta juntos, né? Porque a energia, ela não tem espaço, ela não tem localização. Então, apesar de cada um de vocês estar num cantinho do Brasil, e da outra vez teve até gente de outros países, né? Não sei se hoje tem, se tiver, dá um oi aí pra gente. E aí, olá Michele, olá Ana Paula, querida, olá tia Lu, já falei, olá Lenice. Então nesse campo energético a gente se conecta, e isso é o mais importante. E essa conexão profunda em maior quantidade de pessoas, ela gera sim uma transformação muito grande. Olá Marcelo, bem-vindos. Ganesha Dourado, eu tenho um amigão chamado Ganesha em Miami, é um dos meus melhores amigos de todos os tempos. Que legal ter um Ganesha aqui presente. Então é isso, gente. E foi bem importante. Então, assim, eu recomendo muito para as pessoas se reunirem com o propósito de autodesenvolvimento, de cura, de crescimento, né? Elevando os nossos pensamentos, elevando a nossa vibração. A gente já vive numa sociedade muito pessimista, a gente já vive numa sociedade neurótica, a gente vive numa sociedade cobradora, preconceituosa, né? Massificada, uma sociedade em muitos aspectos cega, né? Claro que não toda ela, mas em muitos aspectos. Então a gente tem que contrabalancear isso, se unindo, se juntando, se conectando com pessoas que têm uma intenção como a nossa, de autoconhecimento, de desenvolvimento, de paz, de se melhorar mesmo, né? Isso é fundamental para a nossa transformação também,
ter esse grupo de apoio. Inclusive, pesquisas científicas dizem que para todas as questões, eu sou psicóloga, né? Eu estudei psicologia nos Estados Unidos, então a gente estuda bastante pesquisa também. E aí todas as pesquisas que falavam sobre desordens mentais e recuperação das desordens mentais, principalmente, e outras questões, como por exemplo luto, né? Todas essas pesquisas diziam que uma coisa fundamental, um fator fundamental, se não o mais importante em várias desordens mentais, é o apoio da família e da comunidade, né? Nos Estados Unidos a gente chama de support system, sistema de suporte, sistema de apoio. Isso é muito importante. Então, não só para as doenças mentais, mas para os desafios do dia a dia e para a nossa elevação como um todo, tá? Obrigada, Michele, que lindo seu depoimento. Que lindo, fico feliz. Olá, Paola. Olá, Nelma. Muito bom, gente. Ganesha Dourado é a página da sua loja. Eu vou lá, então, depois olhar. Legal. E é isso, gente. Deixa eu ver se a gente já começa a meditar. A meditação de hoje é uma meditação muito simples, que eu já ensinei muitas vezes. E eu sigo ensinando porque ela é muito poderosa. E essa é definitivamente uma meditação que você pode ter como uma prática semanal. Como uma prática diária, tá? Então você pode fazer diariamente esta prática que eu vou ensinar hoje. Tem algumas práticas que são para momentos mais específicos, né, que eu ensino, ou para dormir, enfim. Mas essa é para você ter como a sua pratiquinha fofa até que você aprenda outra que você se interesse mais, ou enfim. E a gente vai usar um mantra hoje, né? Eu vou escrever aqui daqui a pouco, vou ver como é que eu vou fazer para escrever aqui nesse esquema, mas vai dar certo. Então, ela vem da filosofia védica, né? Que também é uma ciência do Vedanta na Índia. Não está atrelada a nenhuma religião, né? Apesar de ser da Índia. E ela usa um mantra. Então, o mantra significa veículo da mente. E a gente usa esse veículo da mente exatamente para diminuir as nossas ondulações, as nossas turbulências mentais, tá? Então, por que é importante o mantra? Na minha opinião, é a forma mais fácil da gente começar a meditar, é sempre usando o mantra. Eu sei isso por experiência de vida, eu sei isso por feedback dos meus alunos, porque eu ensino um curso bem bonito, bem completo, que chama Meditação do Som Primordial, também baseado na filosofia védica, e também usando o mantra, mas é um mantra especial para cada aluno, né? Então, o mantra, ele é a forma mais fácil da gente, na minha opinião, né? Da gente meditar, para quem quer fazer meditação passiva, né? Meditação sentado. É a forma mais fácil da gente se conectar com o nosso eu maior realmente, porque o mantra, ele é esse veículo que vai acalmar a mente, vai acalmar a turbulência mental e vai meio que enganar a mente para a gente conseguir transcender ela, tá? Então, a meditação, um erro que eu falo toda semana aqui, vou continuar falando porque é muito importante. Um erro é você pensar que a sua mente vai parar quando você estiver meditando. A sua mente nunca vai parar. A função da sua mente é pensar pensamentos super saudáveis. Se você está pensando em pensamentos, você está vivo, está viva, está celebrando a vida, né? Se sua mente parar de pensar pensamentos, você partiu dessa para uma melhor. Então, a sua mente não vai parar. Mas a meditação, quando bem realizada, mentira. Ela é sempre bem realizada. Mas uma das funções da meditação é a gente transcender a nossa mente. Então, ela continuará funcionando, mas nós vamos além dela, num espaço de silêncio profundo, no espaço onde nós realmente estamos, a nossa alma habita, que é esse silêncio, esse campo de pura potencialidade. E, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas e de muitos professores, inclusive o meu professor principal de meditação, que é o Deepak Chopra, para quem não conhece, é um autor, um médico, cientista americano. Recomendo muito todos os livros dele. O método que eu ensino, eu aprendi com ele. E ele mesmo também diz do poder desse mantra para a gente transcender a mente, tá? Então, por quê? Porque a mente ela vai ficar ali. Como é que a gente consegue isso, né? A mente vai ficar ali distraída com aquele mantra, então a gente vai dar alguma coisa para ela se ocupar, tipo dar um brinquedinho para a criança e para um cachorro, uma criança, para a gente poder fazer outras coisas. É a mesma coisa que a gente faz com a mente. Então a gente dá esse brinquedinho com ela, ela fica ali
ocupada com aquilo e em certo momento ela vai se acalmando, 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 até que a gente chega no estágio de poder ir além dela, tá? Mas o nosso objetivo não é ir além dela, porque se a gente tiver esse objetivo, a gente vai ficar preso no nosso ego, procurando esse objetivo, tensos, e não vamos estar meditando. Vamos estar mais na mente do que qualquer outra coisa. Então a gente vai usar o mantra se concentrando de forma relaxada. O que é uma concentração de forma relaxada? É quando, por exemplo, você lê um livro que você adora, então você tá lá lendo o livro, super entretido, entretida, né, focado no livro, mas sem fazer um grande esforço. Você não tá cansado, né, lendo aquele livro. Não, você tá lá com foco, mas relaxado, tá? Então é isso que a gente quer com a meditação também. Então o mantra que a gente vai usar Regina, primeira vez, seja bem-vinda. O mantra que a gente vai usar é o Soul Hum, tá? E deixa eu ver como é que a gente vai. Não dá para eu escrever aqui. Eu devia ter escrito na descrição. Mas basicamente é S-O e S-O é o Soul e Hum é H-U-M, tá? Então Soul Hum. E aí a gente tem duas formas de fazer. Eu vou falar a minha preferida e você escolhe a sua, porque tem gente que precisa de mais de uma coisa para se focar para realmente acalmar a mente. Primeira opção. Falhou não, escutei o nome do médico. Alguém pode passar? O médico é o Deepak Chopra, gente. D-E-E-P-A-K, Chopra, C-H-O-P-A. Deepak Chopra. E se você quer saber mais sobre ele, www.chopra.com é o site principal. Eu fiz todos os cursos dele, na verdade tem um só que eu não fiz, que é uma extensão, mas eu sou uma educadora védica, autorizada ou, enfim, certificada pelo Chopra Center e pelo Chopra University. Me formei em 2009 nos Estados Unidos. E Soham, obrigada Clovis, escreveu aí pra galera, exatamente. Então, qual é a primeira opção? Eu fico parecendo uma doida nessas lives, né, gente? Porque eu vou e volto. A pessoa vai e volta. Mas tá fazendo sentido, né? Então, qual é a primeira opção? A primeira opção é você repetir Soham repetidamente na sua mente, como se você estivesse escutando uma música lá no fundo, tá? Obrigada, Lika, Deepak Chopra, isso mesmo. Então, só que o que acontece com os mantras? Os mantras, gente, eles têm o som, a sonoridade deles gera uma ação no nosso cérebro, gera uma ação mesmo, né? Uma reação no nosso cérebro, na verdade, que sempre é a reação de acalmar as nossas ondas cerebrais. Então a gente não repete o mantra Soham como se a gente repetisse uma palavra, porque ele não é uma palavra, ele é um mantra. Então ele é uma vibração, ele é uma sonoridade. Então a gente não repete Soham, 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 Soham. Não. A gente repete como uma vibração, como se fosse quase uma música, né? Então fica mais ou menos. Soham, Soham. Ou o tom que você quiser dar, na verdade. Se você quiser falar o tom que vier na sua mente na hora, né? Pode ser, por exemplo, Soham, Soham. Lembrando que você não vai falar vocalmente, você não vai repetir com a sua boca jamais, com a sua gargantinha, suas cordas vocais o mantra. Quando a gente medita, a gente repete mentalmente, só no nosso dentro da nossa cabeça, na nossa mente, tá? Então, Soham só mentalmente, da forma como eu pronunciei aqui, ou seja, com um espaço entre as palavras, né, um espaço entre os pedaços do mantra e devagar, tá? Devagarzinho, não é para repetir que nenhuma palavra, ok? Estamos todos prontos? Todos compreenderam? Então, forma número 1 de repetir é Soham. Você repete continuamente na sua mente enquanto a gente estiver meditando em silêncio, tá?
segunda forma de você realizar essa meditação é você conectar o mantra com a sua respiração. Eu, pessoalmente, não gosto muito, mas tem gente que é muito acelerada e curte essa conexão porque ela deixa as pessoas mais presentes com a prática meditativa. Então, como é que isso ficaria? Ficaria inspirando, você repete mentalmente a palavra sou, e expirando, você repete mentalmente o mantra Hum. Então, eu inspiro, você não tem que falar eu inspiro, né? Mas quando você perceber que você está inspirando, sou. Quando você perceber que está expirando, Hum. Que inclusive é o som da nossa respiração. Se você prestar bem atenção no barulho que você faz, bem sutil, né? No som, na sonoridade da sua respiração, é exatamente esse mantra. So, Hum. Tá? Então, você pode... algum ritmo indicado à respiração? Não, respiração livre, porque senão é muita coisa. Se você tiver que colocar um ritmo na respiração, pensar em sou no inspira, hum no expira, mas pensar no mantra, muita informação. Então, a respiração pode ser livre. Você vai perceber que com os minutos a sua respiração vai se acalmar, tá? Ela vai ficar mais tranquila. E talvez menor no sentido de que você não precisa de tanto oxigênio, porque o seu corpo está relaxado. Tá? Isso é um bom sinal, na verdade. Miriam, eu tenho uma tradução que não interessa. Por que ela não interessa? Porque se a gente coloca a tradução do mantra, a gente vai trazer ele para a cognição da nossa mente de um significado. E a nossa mente só é tão maluquinha porque a gente fica ligando um significado no outro o tempo inteiro, tá? Então, não se preocupe com o significado do mantra, né? Já me falaram de um significado, mas eu não tenho como te provar e garantir que é esse mesmo. Não é nada muito relevante, né, que vai mudar a sua vida. Então, o mais importante é exatamente você se desconectar do significado do mantra e se conectar com a qualidade vibracional desse mantra, tá? Dessa sonoridade dele. Isso é o mais importante nas meditações com mantra. Você ter essa atenção na sonoridade do mantra, na vibração que ele gera, no que ele causa dentro da sua mente por conta dessa vibração, ok? Então, vamos lá. 2 opções, repetindo, para quem chegou agora há pouco, sejam bem-vindos. Sou, Hum é o mantra. Sou, S-O, Hum, H-U-M, tá? Vem da tradição védica, mais uma vez, vem da filosofia védica, que é uma filosofia milenar do autoconhecimento, da ciência da vida, do Vedanta, e então a gente vai repetir sou Hum, enquanto a gente fica de olhinhos fechados, vamos repetir mentalmente. Você pode repetir o sou Hum, repetir ele na sua mente, né? Repetir, repetir, repetir como se fosse uma música, um fundo musical. Ou você pode conectar o mantra sou com a sua inspiração, o mantra Hum com a sua expiração. Sou, inalo, Hum, exalo, tá? Escolhe como você prefere fazer. Obrigada, mãe, sou Hum, isso mesmo. Tá aí um mantra escritinho para quem quiser olhar e entender. E é muito simples, e a gente vai ficar alguns minutos repetindo mentalmente este mantra. Outros pensamentos virão. Quando você perceber que a sua atenção saiu do mantra Soham para outros pensamentos, retorne a sua atenção para o mantra quantas vezes forem necessário. Assim que se medita mesmo, é assim que funciona, sua mente não vai parar, tá? É só relembrar de voltar o seu foco e a sua atenção para o mantra Soham. Vamos começar? Uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Então, encontre aquela posição sentada confortável, né? Deixa eu ficar mais confortável aqui também. Confortável. E lembre-se que o ideal é você meditar com a coluna reta, porém relaxada. As pernas podem estar cruzadas ou não. O ideal é você estar sentado e sentada para não pegar no sono e dormir, ainda mais que já são 9 horas. E, Franciele, por alguns minutos, não sei te precisar, não vão ser muitos, vão ser provavelmente
entre 8 e 13, 14 minutos. Não se preocupe com o tempo, eu vou avisar vocês quando encerrar a meditação, né? Se permita esses minutos de meditação, a gente não vai meditar por meia hora, não se preocupem. Então eu vou avisar quando parar a meditação. Então vocês vão começar sentando confortavelmente, pode sentar numa cadeira, no sofá, no chão. Não precisa cruzar a perna, pode ter os pés no chão se você estiver numa cadeira. Não encoste a cabeça na parede, jamais, porque você também corre o risco de dormir, tá? E a única coisa que você tem que fazer é fechar os seus olhos e seguir a guiança que eu vou dar aqui para vocês. Então eu vou guiar esta meditação. Não se preocupem também com a finalização, que eu vou avisar vocês quando abrir os olhos. Não recomendo deitada, Neuzinha, querida, porque as chances de você dormir são bem altas. E meditar não é dormir. Meditar é bem diferente de dormir. Meditar, a gente aciona partes do nosso cérebro fundamentais, que a gente chama a nossa área de atividades executivas do cérebro. A gente ativa elas e a gente faz com que elas fiquem mais ativas no nosso dia a dia, e quando a gente dorme, isso não acontece. Então, o que nós queremos é ativar essa área do cérebro que melhora e potencializa nossa atenção, nosso foco, nosso raciocínio, nossa compaixão, nossa memória. Tudo isso é feito quando a gente não deita e dorme, tá? Então é isso. Muitas explicações hoje. Vamos começar. Fechem os seus olhos com a coluna retinha. Respirem profundamente primeiro. Observem se existe alguma tensão no corpo de vocês, iniciando lá no topo da cabeça, observando se você pode relaxar o seu espaço entre as sobrancelhas, a sua testa, observando se você pode relaxar a mandíbula. Você pode deixar a boca entreaberta, inclusive. Relaxa bastante o corpo quando a gente relaxa a mandíbula. Relaxa o teu pescoço e os ombros, braços e mãos. Relaxa o tórax e o abdômen. Relaxa bem a sua barriga. Relaxa a coluna, desde o topo da coluna até a lombar. Relaxa o seu quadril, pernas, pés, dedos dos pés, permitindo que o seu corpo todo relaxe com cada respiração. Continue inspirando e expirando profundamente e observando se você pode relaxar ainda mais o teu corpo. Lembrando que esse é um momento de concentração relaxada, de foco relaxado, onde você se reconecta com seu eu verdadeiro, que está muito além dos pensamentos e das turbulências mentais. E agora, com o corpo mais profundamente relaxado, nós vamos iniciar a repetição do mantra Soham. Soham. Lembrando que a repetição é mais longa, por conta da gente manter a qualidade vibracional do mantra. Então vai ficar Soham, Soham. Lembre-se de repetir mentalmente, sem mexer os lábios, sem abrir a boca, sem emitir sons. Repita o mantra suavemente, gentilmente. Ou então conecte o mantra So com a sua inalação e o mantra Ham com a sua exalação. Você escolhe. Iniciando a prática, inspira So, expira Ham. Não se preocupe com o tempo, eu vou te avisar quando parar de repetir o mantra. Quando você parar, não abra os olhos ainda, que eu vou guiá-los para quando abrir os olhos. Então, simplesmente desfrute dessa meditação.
Continue repetindo o mantra Soham. Repita apenas mentalmente. Mantendo os olhos fechados, suavemente você pode encerrar a repetição do mantra. E aí eu te convido para, com os olhos fechados, sentir a região do seu coração. Mantenha sua atenção nessa região do seu coração e do centro do seu peito. Respira fundo nessa região, mandando a intenção de enviar todo o oxigênio que você inspira para essa região, oxigenando o seu coração. E conforme você vai respirando com o seu coração, repete para você e para ele: eu me reconecto com a minha essência. Eu me reconecto com a minha essência. Eu me reconecto com a minha essência. Continua respirando e visualiza que essa essência linda sua está se expandindo para fora do seu corpo
e alcançando toda a sua casa e além. E conforme essa energia vai se ampliando, ela vai encontrando outras pessoas. E aí você pode repetir para você mesmo e para a energia dessas pessoas que já estão sendo tocadas por você. Eu permito que todos se reconectem com suas essências. Eu permito que todos se reconectem com suas essências. Eu permito que todos se reconectem com suas essências. Manda essa energia além, para ela alcançar não só todo o país, mas todo o planeta. E repita internamente: eu permito que a Terra se reconecte com sua essência. Eu permito que a Terra se reconecte com sua essência. Eu permito que a Terra se reconecte com sua essência. E visualiza você, todas as pessoas desse planeta e a Terra vivendo a sua mais verdadeira essência, vivendo num estado de plenitude, num estado de colaboração, compaixão, tranquilidade, segurança. Emana de dentro de você essa vibração, onde todos vivem em paz, onde todos se apoiam, onde todos estão reconectados. E sentindo a bênção de enviar esse seu amor para todos e para tudo e para o planeta. Espalhe agora esse amor em todas as células do seu corpo. E repete: eu permito que todas as células do meu corpo se reconectem com suas essências. Eu permito que todas as células do meu corpo se reconectem com suas essências. Eu permito que todas as células do meu corpo se reconectem com suas essências. Assim sendo, eu tenho saúde plena. Assim sendo, eu estou em paz. E devagarzinho vai sentindo o seu corpo, sem abrir os olhos ainda, mexendo os pés e as mãos, mexendo a cabeça de um lado para o outro, fazendo círculos com a cabeça se quiser, círculos com os ombros. Sente o seu corpo, sente esse templo sagrado que ele é, habita a sua alma. E aí devagarzinho vai abrindo os olhos, sem pressa. Ai, como estamos? Como fomos? Me mandem joinhas e corações se foi tudo bem. Não tem o não joinha, né? Acho que não tem. Mas se não foi tudo bem,
Pode falar também que tá tudo certo. Às vezes meditar é bem desafiador e tá tudo certo. Mas me contem como foi. Me deem um feedbackzinho aqui. Nós meditamos por 15 minutos, juntando a meditação silenciosa com essa visualização final. E por que que eu sempre, quase sempre faço, muitos corações e joinhas, gratidão, que bom. Por que que eu não estou recebendo comentário, não sei se vocês estão conseguindo escrever, mas escrevam de qualquer forma que eu leio depois, tá? Não tá chegando aqui pra mim, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Facebook aqui no computador para ler os comentários de vocês. Mas eu sempre faço essa visualização no final, gente, porque depois que a gente medita, que sejam por 5 minutos, a gente acessa um espaço bem mais profundo e relaxado da nossa mente. E nesse espaço a gente tem um acesso mais fácil ao inconsciente, que é o que comanda a nossa vida em 95%. Sinto lhes informar, mas é verdade. Então, então, deixa eu achar o Plena Essência aqui. É muito importante a gente enviar mensagens positivas e refazer crenças e afins e colocar, baixar novos downloads, etc., nesse momento. A gente cresce bastante com isso. Eu quero finalizar falando para vocês. Eu tô aqui eu mesma ao vivo agora, que legal. Mas não dá para eu ver os comentários, não. Então, quero agradecer a presença de vocês. Deixem aí comentários, perguntas e me diga como foi para vocês. Convido todos para participarem toda segunda-feira, divulgarem em suas comunidades. Quem tiver interesse de fazer o curso completo de meditação comigo, são cerca de 6 horas individualmente e 8 a 10 horas em grupo. É um curso maravilhoso e muito especial mesmo. Eu ensino online ele também, individualmente, ou seja, é uma atenção toda especial para você. Me manda um e-mail no contato@plenescencia.com.br se você quiser fazer o curso. Convido todos para participarem toda segunda-feira. Convite especial para as mulheres que moram em Brasília, eu e a minha super parceira de Sagrado Feminino, Luana Medeiros, vamos sintonizar uma bênção mundial do útero, que é uma coisa maravilhosa. No dia 14 de dezembro, mais de 50% das vagas já estão preenchidas para participar pessoalmente, né? Então, por favor, entre em contato se vocês quiserem participar. Chama Quinta Bênção Mundial do Útero. Tem um evento na página do Plena Essência. E dia 10 de dezembro, gente. 10 de dezembro, eu vou facilitar um círculo de mulheres no piquenique aqui em Brasília. No período da tarde, eu também vou divulgar logo mais. Vai ser um círculo de mulheres gratuito, então mulheres de Brasília venham e divulguem. E, por favor, entrem no Instagram para acompanhar o Plena Essência, lá tem fotos e vídeos que eu posto só lá. Entrem no YouTube para assistir os outros vídeos que vocês perderam. Divulguem para os seus familiares, para as pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar com essa prática. E, acima de tudo, vamos manter essa comunidade meditativa, evolucionadora, em processo de evolução, meditando juntos, meditando juntas. Para mim é uma bênção e uma honra poder oferecer isso para vocês. Meditem com o Soul Ram todos os dias, vocês vão ver coisas lindas acontecendo, sincronicidades, que a gente chama de milagres às vezes, né? Coincidências e manifestações muito mais rápidas e fáceis acontecendo na vida de vocês por conta da meditação, porque a gente se acalma, nosso campo vibracional se abre para a nossa missão, nosso propósito e para tudo aquilo que o universo já deixou prontinho, já reservou para gente. Quando a gente sai da tentativa de controlar, é que as coisas se tornam maravilhosas. Então, oração final, prece final. Gratidão pela presença de todos vocês, eu me sinto honrada. Que todos vocês durmam em paz, que todos vocês tenham uma noite tranquila e calma, que
Que todos vocês encontrem na meditação uma medicação para a alma de vocês. Que todos vocês encontrem na meditação uma forma de levar uma vida mais equilibrada, mais pacífica, mais compassiva, conectada e criativa. Que o coração de vocês esteja sempre repleto de amor, de ternura, de paz, de harmonia, de contentamento. Que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Gratidão pela presença, gratidão por essa conexão. Fomos mais de 80 de novo meditando juntos e meu coração fica muito feliz. Durmam em paz, durmam com Deus, durmam com os anjinhos e deem um beijo e um abraço em alguém antes de dormir ou mandem uma mensagem bem carinhosa para distribuir esse amor que a gente potencializou aqui. Muito obrigada, beijo no coração e namastê. Tchau.